Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Oração Ação, entrando em mais um momento crucial dessa nossa trajetória, lastreada, baseada em três grandes pilares: conhecimento de tudo o que é, por assim dizer, fora de nós. Os outros, o mundo, a lei da vida, mas baseado também porque irmão, gêmeo do conhecimento, também no autoconhecimento, porque o conhecimento em si não tem fronteiras, o dentro e fora são aparências de um mesmo conhecimento. Desde o Caibalion de Hermes Trismegisto, sabemos que assim está no pequeno como no grande, assim no micro como no macro. Desde Jesus sabemos que assim na terra como no céu não há divisões verdadeiras do conhecimento, e nós apenas por efeito de compreensão mantemos essa divisão, mas como dois irmãos gêmeos, como duas faces da mesma moeda. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Os nossos três pilares. Hoje teremos um grande passo nesse sentido. No sentido do entendermos a nós mesmos, vamos tentar compreender um pouco do que seja essa evolução, do que seja a primitividade e a evolução. Comumente denominados por nós de mal e bem. Vamos tentar entender qual é a origem desse mal, desse bem, dessa primitividade, dessa evolução em nós. Claro que a tarefa é limitada, e o grande limite da tarefa, da execução dessa tarefa, está em nós. Dentro dos nossos limites, meus e de vocês, e assim também dos nossos instrutores, vamos ver qual é a luz que passa. Porque é assim que as coisas funcionam. Há instrutores espirituais desse trabalho, há instrutores espirituais meus e há instrutores espirituais de vocês. Todos eles necessariamente mais lúcidos que cada um de nós, mas não perfeitos. Eles também têm os seus instrutores. Há uma rede, uma cadeia de maiores e de menores, porque somos uma família, é a grande regra, que nem precisa ser falada, de uma família que os maiores cuidam dos menores. Pode-se dizer que seja uma cadeia infinita, na falta de uma palavra que exprima melhor a nossa compreensão. Há muitos menores que nós, há muitos maiores que nós, e só são maiores aqueles que cuidam dos menores. Pretensos maiores que não cuidam dos menores não são verdadeiramente maiores. Esse é o princípio da família comum, esse é o princípio da família universal. Que
que se exprime em tudo, e aqui não poderia ser diferente também. Esse próprio ato daqui, como todos os outros atos, exprimem a família universal, exprimem os maiores cuidando dos menores, sempre sob a lei do amor, que porém só pode amar, o amor puro só pode amar em liberdade. E é por essa liberdade que nem sempre os menores aceitam o cuidado dos maiores. Vamos tentar entender isso, essa questão tão candente, para entendermos a nós mesmos, aos outros, a vida, que é: qual a origem do mal? Por que dois irmãos cuidados, criados basicamente da mesma forma, mostram temperamentos tão diferentes? De onde vem o temperamento? A psicologia fala que vem de duas origens: do meio ou da genética. E ela não está errada como origens aparentes da nossa individualidade, do nosso temperamento, da nossa personalidade. É a teoria da personalidade estudada na psicologia. Mas de onde vem a genética? E se o meio que nos influencia é apenas esse meio vivido nessa vida, a psicologia ainda não alcança. Somos sim produto do meio. Mesmo a genética é expressão de um meio produzido em outras vidas. Temos visto ao longo dos muitos estudos isso, mas repassando muito rapidamente, tudo que fizemos, harmônica ou desarmonicamente, reflete em nosso perispírito. E é esse perispírito, como molde do corpo físico, no processo da reencarnação, que transmite, tendo sido influenciado pelos nossos atos, tendo sido desarmonizado pelos nossos atos ruins, por exemplo, transmite essa desarmonia ao nosso corpo físico. Transmite essa desarmonia ao nosso ego, às nossas crenças, à nossa mente, que é basicamente o resultado das nossas vivências desarmônicas. Pais e mães não nos influenciam? Claro que sim. Somos determinados continuamente por tudo que vivemos. Então, o que somos hoje é a influência do meio mais próximo, do meio vivido ontem, anteontem, nessa vida, sobre uma base do que vivemos, do que fomos, do que nos formamos em vidas passadas. Digamos assim, o que vivemos em vidas passadas é a mente 1, fruto da influência do meio 1. Aí compreendido como a síntese de tudo que já vivemos anteriormente em outras vidas. E sobre essa síntese atua a influência do meio 2, que é o meio vivido nessa vida, forjando
e influenciando a formação da mente 2. Resultando essa relação do meio 1 de outras vidas, do meio 2 dessa vida, na formação da mente 1, que é a mente que herdamos de nós mesmos de outras vidas, com a mente 2, a mente forjada pelo meio 2 nessa vida, resultando no que somos agora, a mente 3. Somos a síntese de todas as nossas determinações. Tudo que nos determinou em outras vidas e nessa vida se expressa no que somos agora. É muito bonito entendermos isso. Parece, pelo menos a nós, muito lógico. Para qualquer uma pessoa que teve filhos, que sendo filho teve irmãos, sempre se questionou por que duas pessoas criadas basicamente no mesmo meio, tendo inclusive uma base genética muito semelhante, resultaram em temperamentos tão diferentes. Genética? Mas a genética é uma arbitrariedade, uma sorte ou azar da vida? Se o meio é basicamente o mesmo, se a genética é muito parecida, ainda que não igual, apenas no caso dos gêmeos univitelinos, mas mesmo entre eles há temperamentos muito diferentes. De onde vem tanta diferença? Não é? Vamos às perguntas de Kardec e depois aprofundamos esse fabuloso estudo, que jamais será ponto final de nada, sempre será um estímulo ao estudo de cada um. Questão número 361. Qual a origem das boas e das más qualidades morais do homem? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem assim: as qualidades morais do homem são as do espírito encarnado nele. Quanto mais puro for esse espírito, mais o homem será propenso a fazer o bem. Por um mero exercício mental, suponhamos que o Maurício tenha sido José e João em outras vidas. De onde vêm as qualidades morais, positivas e negativas, boas e más, do Maurício? Vem das qualidades boas e más de João e José, que por sua vez são o resultado das vivências e do que João e José retiraram das suas vivências, influenciado também pelas vivências de Maurício nessa vida. De forma que Maurício é a síntese da mente de João e José, que é o resultado que esse espírito, que não é nem João, nem José, nem Maurício, retirou dessas vivências. O fato é que somos individualidades com personalidades próprias, personalidade, porém, que fica suspensa pelo esquecimento de outras vidas ocorrido ao início da encarnação, que vai, porém, esquecimento que vai, porém,
diminuindo com a gradativa influência, volta da influência da personalidade anterior ao longo da vida. Até que na terceira idade, na maturidade, essa influência adquire grau máximo, pelo menos na encarnação. Então, de onde vêm as boas e más qualidades morais do homem? As qualidades morais do homem são as qualidades do espírito encarnado nele. Não é? Claramente, essa é a resposta para tanta diversidade, para a qual a explicação genética e a explicação do meio não parecem suficientes, exceto se nós colocamos essa genética como resultado nesse corpo das influências e da natureza do corpo espiritual e colocamos o corpo espiritual como resultado da mente e das vivências de vidas anteriores. Interessante, não é? Abre um leque fantástico de estudos. Questão número 361. Estamos no item faculdades morais e intelectuais dos homens. Ok? Da segunda parte do capítulo 7º de O Livro dos Espíritos. Já fizemos a questão 361 e agora vamos para 361A. Um desdobramento da 361. Aqui Kardec pergunta: então podemos dizer que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e que o homem com vícios é a encarnação de um espírito mau? E a resposta dos espíritos é a seguinte: sim. Porém, é mais correto dizer que o homem com vícios é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, seríamos levados a acreditar na existência de espíritos sempre maus, aos quais todos chamam de demônios. Haverá espíritos maus? Cuja natureza intrínseca é do mal? É a pergunta que Kardec faz na 362. Kardec pergunta assim: qual é o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos desajuizados e levianos? Em suma, de onde vem a maldade humana? Se conhece uma árvore pelos seus frutos, como pode da árvore pura e boa de um Deus perfeito gerar frutos como nós, tão imperfeitos? Não é? Vamos aprofundar essa questão a partir da resposta dos espíritos. Qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos desajuizados e levianos? A resposta é: são criaturas imprudentes, irresponsáveis, maliciosas e por vezes maldosas. Vamos tentar entender então melhor essa questão. Em primeiro lugar, fundamental compreender que o amor puro, que Deus, que os prepostos de Deus, Jesus e seus auxiliares, representantes do amor em nossas vidas, só nos podem amar em liberdade.
ainda que essa liberdade seja relativa, ainda que existam medidas compulsórias, obrigatórias que chegam para cada um de nós em nossas vidas, o amor respeita, como regra geral, o amor respeita a liberdade. O amor só pode se expressar em liberdade. Quando nos obriga às consequências de nossos atos, é para nos propiciar responsabilidade e logo nos retirar as obrigatoriedades. Porque no momento mesmo em que recebemos as obrigatoriedades da vida, as questões fechadas, o destino, por assim dizer, estamos construindo o destino do futuro. Porque o que vem como destino no presente é fruto das decisões infelizes do passado. Mas o nosso destino futuro está sendo construído agora. Não é lógico? Não é claro isso? Na 362, os espíritos classificam esses que nós dizemos maus como criaturas imprudentes, irresponsáveis, maliciosas e por vezes maldosas. Mas de onde vem essa atitude dos espíritos chamados por Kardec aqui de desajuizados e levianos? Ora, podemos fazer uma comparação com as crianças. Há crianças imprudentes, irresponsáveis, maliciosas e maldosas? Há. Mas alguns poderiam falar, mas essas características vêm de outras vidas. Mas apenas parcialmente. Na infância, muito pouco da personalidade de outras vidas já aparece. Como dissemos antes, essa influência da atitude, da personalidade, do espírito reencarnante vai aumentando sua influência ao longo da vida. Para entendermos a origem do mal em nossas vidas, remontando a outras vidas, mas remontando a uma origem ainda mais profunda, ainda mais, por redundância, original, precisamos compreender que o estágio hominal, o estágio da criatura humana, é herdeiro do estágio da criatura animal. A nossa evolução vai do átomo ao arcanjo, de forma que nós vamos migrando do reino mineral ao reino vegetal, ao reino animal, para chegar até o reino hominal da criatura humana e depois atingir o reino angélico. Precisamos ter essa visão ampliada para entendermos então que a criatura primitiva, nós, somos herdeiros dos animais com mais fortes influências dos animais, por sermos primitivos. Isso é facilmente verificável nos ataques de ira, nos surtos, na violência do ser humano, como nós somos animais, não é? Às vezes mais animais do que os próprios animais. Mas essa primitividade, como é que ela se transforma, se expressa em bondades e maldades? Ora, sabemos do comportamento animal que numa situação de medo, numa situação crítica,
As alternativas que se apresentam aos animais são duas: atacar ou fugir. Não é assim? Um animal encurralado só terá a alternativa de atacar. Mas em outra situação, quando ele tiver a alternativa de fugir, ele vai considerar as duas possibilidades. No geral, o animal avalia o tamanho do seu adversário, entre outras características que vão lhe dar uma perspectiva de poder enfrentar ou de dever fugir. Isso acontece muito com os seres humanos também. Na objetividade e na subjetividade. Não é por outro motivo que os homens tentam, as criaturas humanas tentam se fazer maiores, inchando seus músculos, usando saltos altos, roupas espalhafatosas, coroas, espadas, escudos. Tudo isso tenta nos fazer maiores, com braços mais longos, mais altos, mais fortes. Para nos dar condições maiores de enfrentar, de atacar. Mas também buscamos a rapidez e a esperteza para situações onde for necessário fugir. Atacar ou fugir. Quando precisa atacar, quando decide atacar, como dissemos em todos esses exemplos, o ser humano tenta se engrandecer como um animal que, como o urso, fica de pé para atacar, se agigantando perante o adversário. Alguns peixes, aves, eriçam seus pelos, suas plumas, aumentando a aparência do seu volume. E é assim que seres humanos, à semelhança dos animais, tentam se fazer maiores, com orgulho, com arrogância, com a prepotência. Tentam se fazer maiores para oprimir, para dominar, para agredir, porque sentem medo. É o sentimento básico do instinto de conservação, é o sentimento básico que norteia a criatura humana primitiva. Então, a agressão, a violência provocada, o ataque, é uma decisão perante o medo. É uma decisão de se engrandecer para agredir como solução para vencer o medo. Assim como a fuga nos faz menores para fugirmos da situação, precisamos passar por vãos, sumir, ao contrário de para atacar, nos engrandecemos, para fugir, nos diminuímos. Os animais optam pelas duas alternativas. Os seres humanos primitivos optam pelas duas alternativas. E é assim que nos fazemos agressores, por medo. Por medo. Claro que os agressores, quem vai para a guerra, quem vai para a caça pode ser caçado, quem vai para matar pode morrer, quem vai para se engrandecer
pode encontrar o maior. E é assim que entramos nesse círculo de vinganças mútuas, onde nas vidas sucessivas ou ao longo de diversos momentos de uma mesma vida, vamos nos alternando como agressores e agredidos. Malvados e vítimas. Ou, do nosso ponto de vista, bons e maus, quase sempre julgando a nós mesmos como os bons e os outros como maus. É daí que vem o bem e o mal nas nossas vidas. Não parece lógico? Para além dessa questão momentânea, instintiva, cuja origem é o medo, para além dessa condição animal, existe uma condição humana. O ser meio animal, meio humano da antiguidade, a esfinge, tinha como grande desafio: decifra-me ou te devoro. Se somos dominados pelo animal, seremos devorados ou devoraremos. Para sermos dirigidos pelo ser humano, temos que dar força, consistência, direção para a nossa consciência. E é aí que começa a surgir desse exercício de nos deixar dirigir pela consciência a experiência do bem, a experiência do Deus em nós, a experiência de ser humano. Não tem uma consistência, não tem uma coerência, não tem uma lógica disso. Não sentimos em nós mesmos e nos outros esses seres meio animais, meio humanos? Não é ótima essa perspectiva para o autoconhecimento, para a análise do eu, do outro e da vida? Veja se isso é útil para você. Tomara que sim. Nossas saudações então a Enir, Maria José, Sônia, Nazaré, Maria Aparecida, Adelaide Dias. Que essa ferramenta de autoconhecimento, onde o ser é explicado na perspectiva da evolução espiritual, do átomo ao arcanjo, do egoísmo ao amor, do medo à consciência, é oferecida hoje a todos nós. Que nessa perspectiva nós sejamos muito mais conscientes, nós sejamos cada vez mais paz, fé e amor. Que essa perspectiva espiritual de paz, fé e amor, aqui produzida, possa se espalhar para toda a humanidade, tão necessitada. Vejamos essa luz que brota dos nossos corações, dos corações de todos os envolvidos nesse momento, como distribuidoras de luz, paz, fé e amor para toda a humanidade da Terra. Que assim seja, graças a Deus. Até amanhã, 18 horas, estaremos juntos, continuando os nossos estudos. Você é nosso convidado, um grande abraço e até amanhã. Aliás, amanhã, 17h30, não se esqueça, amanhã, domingo, 17h30, estaremos juntos no curso Encontros Essenciais com Jesus. Venha conosco,
Vamos continuar amanhã na figura do Pai Nosso, potencializando essa fabulosa ferramenta deixada pelo Mestre. Até amanhã.